cara! E a caçadora Sha Hai-in, que quase foi de arrasta novamente pelas garras de Beru. Ela insiste em virar comida de formiga. E tudo por um romance. Vem comigo nesse vídeo e fique até o final para assistir uma cena bem da hora. Após os eventos da segunda temporada de Solo Leveling, o mundo todo conheceu o poder de Jin-Woo, pois todos assistiram àquela transmissão da batalha contra as formigas da Ilha Jeju. Então, o prota estava mais do que apto para ter sua própria guilda. Ele e seu melhor amigo, enfim, conseguem criar uma. E como todos sabem, Jin-Woo é péssimo em criar nomes, então foi a sua irmã quem escolheu o nome. Ela nomeia a guilda de Ajin, que é basicamente o seu próprio nome ao contrário. E como qualquer outro famoso, o prota ganhou uma série de fãs. E de brinde ele ganhou um monte de haters também que ficam atacando ele na internet. Esse caçador Sung não vale bosta. Pra ajudar os caçadores homens, ele é cheio de preguiça. Mas pra ajudar as mulheres, ele vai igual um leão. Se esse patife fosse um homem de verdade, ele teria ido desde o início para a Ilha Jeju, junto com a equipe. E o caçador Min Byung ainda estaria vivo. Esse cara é um tremendo de um KS. Ele só pegou o resto dos outros caçadores, já tava tudo mastigado. Tomara que essa guilda não dê certo. Mas seu melhor amigo fica indignado com isso e sai rebatendo as críticas o dia inteiro até se cansar. Jin-Woo chega no escritório da guilda e percebe que seu amigo tá se esforçando bastante para resolver todos os problemas. Então ele entrega uma bolsa cheia de cristais de mana de nível alto. Seu amigo fica muito feliz, pois assim eles teriam dinheiro para pagar os subordinados. O prota não estava ciente desse lance de subordinado. E então ele questiona o amigo dele. O seu amigo explica que para uma guilda funcionar oficialmente, ela precisa de no mínimo de 3 pessoas registradas. Então nesse momento alguém bate na porta. E para surpresa dos dois, não é nada mais e nem menos que a caçadora Cha Hae-in. Jin-Woo pergunta o que ela queria ali. E por coincidência, ela fala que veio para entrar na guilda. Ele ainda não acredita nisso. E pergunta se ela foi expulsa da guilda dela ou se o velho presidente Go enviou ela para reforçar o time. Ela responde que não é nada disso, e que quer entrar na guilda e pronto. O prota persiste e pergunta do contrato da outra guilda. Ele fala que se ela quebrar, ela iria ter que pagar uma multa de rescisão, mas ela fala que tem o dinheiro dessa taxa rescisória. Ele então fala que não tinha como a guilda fazer um contrato à sua altura, mas ela não liga pra isso. Jin-Woo fica cismado com aquilo. Ele fala que não tinha benefício algum pra ela ali, e mesmo assim ela insistia em querer entrar na guilda. Ele pergunta novamente o motivo dela querer tanto entrar na guilda. Acontece que ela tem algumas lembranças boas dele, mas só que ela não tem coragem de responder que tudo começou por causa do cheiro dele, que era irresistível. Depois teve aquele lance dele protegendo ela contra o caçador da equipe do Japão. E mais tarde ela descobre que ele salvou ela na Ilha Jeju. Enfim, ela estava apaixonada e só queria ficar até o último segundo da vida dela com ele. Bobinha. Mal sabe ela que ele usa a essência do monarca, o perfume das sombras que faz você ficar elegante ao extremo. Mas ela continua calada e fica com a cara vermelha de tanta vergonha a ponto de a temperatura esquentar pro lado dela. Jin-Woo quer saber da resposta, mas ela pede para se sentir um pouco mais confortável antes de responder. Então, o prota pede pro seu amigo buscar uns biscoitinhos. Jin-Woo é tapado e não percebeu que a caçadora gosta dele. Ele acha que tem outro motivo envolvido, ou é algum tipo de encenação. Então, para confirmar até onde ela iria com aquilo, ele avisa que para entrar para a guilda, ela deveria passar por um teste de admissão. Então ela fica séria e pergunta qual o tipo de teste seria. O prota fala que ela teria que derrotar uma invocação que ele escolhesse. A caçadora então fala que ele estava subestimando ela e pergunta qual seria a invocação. Jin-Woo responde que seria uma sombra ideal para lutar contra ela. Ela concorda sem pensar 2 vezes. O prota fala que o teste será no ginásio da associação. Ela então já vai saindo pela porta, mas Jin-Woo fala que eles vão de outro jeito. Ele pede para ela chegar mais perto dele. E então ele usa a troca de sombra para teletransportar os dois para o ginásio. O amigo do prota volta trazendo os biscoitinhos que ele pediu, mas no lugar daqueles dois estava apenas um orc, e o bicho bruto aproveita para devorar os biscoitos. Blood and thunder! Então os dois chegam no ginásio. A caçadora fala que esqueceu a sua arma. Então Jin-Woo tira onda com ela e pergunta se por acaso seria uma picareta por causa daquele episódio dos orcs. Ela fica toda sem jeito tentando explicar, mas ele confirma que só era zoeira. Então ela fala que vai até o armazém do ginásio procurar uma arma. Ela consegue uma e afirma que está pronta para o combate. O prota então afirma que o teste iria começar. Ele então invoca Igris, o seu melhor espadachim para a treta. A caçadora Cha Hae-in pergunta quais eram as regras para vencer ou perder o combate. Jin-Woo responde que a luta seria decidida quando o soldado dele fosse destruído.
ou se for o caso, ela se render. Ela então já fica animada pro fight. O Prota pede pra ela se virar rapidinho, porque ele queria passar um bizu pro Ygritte antes da luta. Ele então entrega a espada do Rei Demônio para o Ygritte usar contra ela. Ygritte então puxa a bruta, já metendo o medo. Mas a caçadora não se intimida nem um pouco. Então o Prota dá o start na luta. Ygritte já vai tacando uma espadada cheia de raios, mas a caçadora, Shahrain, se esquiva com facilidade e avança em cima dele, e as espadas dele se chocam. O presidente Gol, que estava em seu escritório, sente um poder vindo do ginásio. Então ele pede para sua secretária mostrar a filmagem da câmera do ginásio para saber o que está acontecendo. Então ele avista o casal de pombinhos e diz: Safadinhos, então estão se divertindo, hein? Então ele pede para desligarem as câmeras para deixarem eles mais à vontade. E o quadro do escritório acaba caindo com o impacto da luta. Esses jovens de hoje em dia têm muita energia. Voltando à luta, Ygritte foi derrotado e não deu nem pro cheiro. Jin-Woo fica surpreso com o resultado. E aqui vai uma observação quanto a isso, não desmerecendo a caçadora. Mas o Ygritte está com seu poder totalmente nerfado. O seu verdadeiro poder volta apenas quando Jin-Woo desperta por completo como monarca das sombras. E quando isso acontece, Ygritte até volta a falar. E ainda peita o monarca do gelo na igualdade. Mas a Shahrain não estava satisfeita. Ela queria lutar contra a sombra mais forte desde o início. O Prota fala que isso seria perigoso demais para ela. A caçadora fala que não se importa. Ela queria lutar logo contra aquela formiga que quase mata ela. Que audácia! Eu gostei assim! Jin-Woo fica surpreso por ela saber da existência de Beru, mas ela responde que viu tudo nas gravações da ilha Jeju. Então o Prota chama Beru, que já chega todo sombrio. Apesar da valentia, a caçadora começa a suar frio quando Beru aparece. Jin-Woo sabe que Beru era uma arma viva criada para matar caçadores, e que seu instinto era de assassino. Então ele pede para Beru derrotar ela sem machucá-la. A princípio ele aceita tranquilo. Então Beru já aumenta seu poder e dá um grito que sai quebrando todas as lâmpadas do ginásio. A caçadora Shahrain, vendo aquilo, já fica com o toba na mão. Puxa, que loucura foi tudo isso. O Prota, vendo essa cena, reforça ao Beru que ele deve se segurar, porque se ele machucar ela, ele não será perdoado. O pobre do Beru fica sem jeito e responde com sim, senhor. Enquanto isso, a Shahrain não tira os olhos de Beru. Mas em um piscar de olhos, ele já aparece atrás dela para terminar logo com a luta. Então, em questão de segundos, ela lembra que foi esse mesmo golpe que quase mata ela da última vez. Então ela reage super rápido e contra-ataca Beru, que segura a espada dela com as garras. Ela começa a desferir vários golpes contra ele, mas ele se esquiva de todos facilmente. Porém, Beru toda hora mantinha em seu pensamento as ordens de seu mestre de que ele não podia machucar ela. Então ele dá um grito super poderoso que faz ela voar para longe e que assim talvez ela desistisse. Após o grito, Jin-Woo, já querendo encerrar a luta, pergunta se aquilo já não era o suficiente para a caçadora, mas ela não desistiu ainda. O Prota estava muito surpreso com aquela determinação toda. Beru já estava perdendo a paciência. Ele não aceitava o fato de uma presa tão fraca estar se opondo ao caçador. Então ele avança e dá uma mãozada nela, mas ela consegue se esquivar a tempo. Ela então concentra seu poder na espada, usando a sua habilidade Dança da Espada. A caçadora ataca Beru, mas ele segura o ataque com a sua garra e quebra a espada ao meio. Porém, ela reage rápido. E com o resto da espada que sobrou, ela cria uma espada de luz que consegue perfurar o corpo de Beru. Jin-Woo se desespera. Ele sabia que isso iria dar ruim. Então o pior aconteceu. O instinto de animal selvagem de Beru fala mais alto em seu subconsciente. Ele reconhece a caçadora como sua inimiga. Jin-Woo pede para Beru parar, mas ele avança para exterminar ela imediatamente. O Prota interrompe o ataque e segura as garras de Beru a tempo e dá uma bronca nele. Beru pede desculpas, pois o instinto de defesa foi maior. O Prota, já irritado com aquela situação, pergunta à caçadora Shahrain por que diabos ela está se esforçando e arriscando a sua vida só para entrar em uma guilda que não tem riqueza e nem reputação alguma. Mas ela baixa a sua cabeça e fica em silêncio. O Prota então finalmente manda a real e pergunta se ela tá afim dele. Ela se surpreende com a pergunta e responde que sim, ela achava que era isso mesmo. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Então a caçadora vai pra casa. Já no seu quarto, ela começa a lembrar de tudo o que tinha acontecido. Ela simplesmente não conseguia dormir de tanta vergonha, mas ela ainda não desistiu de lutar pelo seu homem. Já na casa de Jin-Woo, ele se olha no espelho e fica analisando o seu rosto. Ele finalmente notou que a aparência dele melhorou depois que ele ganhou seus poderes.
ficou se achando mais forte e tal. Mas para tirar a prova dos 9, ele resolve perguntar para a sua irmã o que ela achava dele, se ele era atraente ou não, mas ela fala que ele se parece com uma barata tonta. Então no dia seguinte, no escritório da guilda, o prota fala para o seu sócio e amigo que a caçadora Sha Hai-in não era a pessoa adequada para a guilda. Seu amigo fica abismado com aquilo, pois ela é rica, muito forte e linda. Ele então pergunta que tipo de pessoa Jin-woo está procurando para a guilda deles. Ele responde que quer alguém que tenha a licença de caçador, mas que não participe das atividades da guilda, que fique só recebendo o salário de boa, pois só ele já daria cabo das dungeons. Então seu amigo se lembra de uma pessoa que seria ideal para o cargo. Ele então liga para a sua prima Yoo Soo-hyun, que é influencer, modelo e atriz bem famosa. Sem contar que ela é uma caçadora rank A. Ele convida ela para entrar na guilda Ajin, porém ela não se interessa muito no convite, mas o amigo do prota fala pra ela que Jin-woo é o mestre da guilda, então ela aceita ir até o escritório da guilda. E ao chegar no escritório, o prota fica surpreso em ver quem era a pessoa escolhida, pois ela é uma celebridade, mas ela também fica surpresa em ver ele, mas não pelo fato dele ser forte ou ter acabado com a ameaça da ilha Jeju, mas porque ele simplesmente jogou a conferência de imprensa do ator Mauricinho Lee Mi-sung no lixo, desviando toda a atenção dos repórteres. E o playboyzinho é tipo um rival dela no mundo das celebridades. O melhor amigo do prota fica indignado em saber que é só por esse motivo tosco que ela conhece o caçador Jin-woo. O prota reforça os termos do contrato e diz que era só pra ela ficar de boa na guilda, sem ter dor de cabeça. Ela aceita de boas e pede para tirar uma foto com eles para postar no Insta para celebrar a nova parceria. Então, a Sha Hai-in, que estava em casa, navegando na internet, deu de cara com essa postagem no Instagram. E olha os detalhes da foto. O amigo do prota ficou parecendo um bad boy. A confiança é uma mulher ingrata. O Jin-woo saiu com uma cara de quem perdeu o brilho pela vida. E claro, a atriz Soo-hyun saiu linda como sempre. E ainda tem as hashtags primão da massa e use máscara. Acho que isso foi no final da pandemia. A caçadora Sha Hai-in, ao ver isso, se treme todinha de tantos ciúmes. Então ela decide stalkear o prota, mas ele percebe a presença dela e ela tenta fugir, mas ele não deixa. E já vai perguntando o que ela tá fazendo ali atrás dele. Então rapidamente ela inventa uma desculpa qualquer, dizendo que veio avisar que ele esqueceu o carro dele em um estacionamento longe dali. Mas na verdade ela queria saber por que a modelo foi aceita e ela não. Ela estava inconformada, pois ela era rank S e a outra era rank A. Ela estava curiosa em saber se eles estavam se relacionando. Então Jin-woo convida ela para entrar e tomar um café no escritório, mas esse rolê não dá em nada, pois ele é muito tapado e mesmo ela sendo muita areia pro caminhão dele, ele continua boçal se achando um máximo. Eu sou o máximo! Então, após uma série de eventos, um portal gigantesco se abre na Coreia. Todo mundo achava que aquilo seria o fim da humanidade ou algum apocalipse. Então todos procuram seus entes queridos para passarem os últimos momentos. O prota então olha a agenda do seu celular para escolher uma pessoa para passar seu tempo antes do portal se abrir. Então ele se lembra da caçadora Sha Hai-in. Finalmente, os esforços dela estavam sendo reconhecidos. A caçadora estava treinando esgrima no dojo com seu mestre, que é aquele cara que perde o seu braço no início da série. Então de repente ela recebe a ligação de Jin-woo. Ela fica surpresa com a ligação. Então ela não perde tempo e imediatamente pede licença ao seu mestre, pois ela tinha que sair. Por incrível que pareça, o prota convida ela para ir em um parque de diversões. Chegando lá, a população toda fica olhando para eles e começam a tirar fotos deles, pois os dois são famosos por serem caçadores de rank S. Jin-woo faz uma barreira com as suas sombras para poder terem um pouco de privacidade. Então a caçadora pergunta ao prota por que ele convidou ela para aquele lugar. Ele responde que queria ir pelo menos uma vez ali e que teria que ser com ela, pois ela era a sua amiga. E que ela disse que ela era amiga dele lá na batalha contra aquela estátua. Ao lembrar disso, ela fica vermelha de vergonha, mas o prota quebra o gelo e chama ela para experimentar todos os brinquedos. Ela fica muito feliz com isso e diz que tudo parece ser muito divertido. Mas nem tudo foi conforme planejado. A montanha-russa foi um tédio. A torre de queda livre uma negação. A casa do terror nem se fale. Então Jin-woo pergunta pra ela se ela tá entediada. Ela responde que não, mas é mentira. Então o prota entende que esses brinquedos são muito lentos para uma caçadora rank S. Então ele fala que eles vão dar um rolê mais excitante. Ele chama Kaisel e faz eles voarem para o céu, testemunhando um pôr do sol incrível. Finalmente, a caçadora Sha Hai-in se impressiona e acha aquela vista linda. Então ela pergunta por que o prota não trouxe ela antes pra lá.
ao invés de levar ela pro parque de diversões. Ele responde que o último portal em que o pai dele entrou e acabou sumindo foi naquele parque, então ele queria lembrar dele. Ela agradece ele pelas vezes que ele a salvou. Então Jin-woo, para finalizar o encontro com a cereja do bolo, leva ela em um lugar secreto para verem as estrelas à noite, e ela fica toda derretida com aquilo. Os esforços da Cha Hae-in deram certo. Na verdade, deram certo até demais. O prota mete um bebê nela e eles conseguem viver em paz por pelo menos 16 anos, até um novo inimigo aparecer. Então agora vem a minha humilde opinião. Eu achei da hora esse romance. Porém, a Cha Hae-in, na época em que encontrou Jin-woo pela primeira vez, ele já estava usando o perfume do monarca e também já estava alto e bonito. Então bem que os autores poderiam ter dado uma chance para a caçadora Ju-hee, aquela do início da série que sempre estava apoiando Jin-woo desde quando ele era baixinho, feio, fraco e com cabelo de emo. Porra! Sem contar que ela foi bem melhor desenhada, se é que você me entende. Bem que ela merecia uma vaga na guilda Ajin. Mas enfim, deixe a sua opinião sobre isso. Eu quero agradecer de coração a todos os inscritos do canal. Conseguimos chegar à meta de 1.000 de inscritos, o que é o requisito mínimo para ser reconhecido aqui no YouTube como criador de conteúdo. Então eu desejo paz, saúde e sucesso para todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado. E enquanto isso... Deixa eu ver. Eu também assisto Solo Leveling. E essa luta contra a formiga foi muito sem graça. Seria melhor ter colocado uma bomba lá naquele formigueiro. Sai fora, Jinx. Volta pro teu Arcane. Tu gosta muito de usar Scintilla. O vídeo já até acabou. Doida. Você tá começando a me entediar. 3, 41, 9 e... decor! Pega essa! Jinx é meu peru. O quê? Um míssil? Que barulho é esse lá fora? A gritaria é a melhor parte! Tchauzinho! Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente.